Se você tem varizes, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre o resultado do tratamento de varizes. Afinal de contas, Rafael, o que é que faz algumas pessoas terem um resultado diferente da outra? Por que que os pacientes não têm o mesmo resultado quando procuram um cirurgião vascular para tratar suas varizes? Então, nesse vídeo, eu vou te contar em detalhes tudo que você precisa saber sobre o resultado do seu tratamento de varizes. Como é que você consegue saber se vai ser bom ou não? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Primeiro, se até agora você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, é simples. Ativa o sininho, que toda semana a gente tem vídeo aqui exclusivo. E no final desse vídeo, se você gostar, não esquece de deixar sua curtida e deixar o seu comentário do que você achou desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso te explicar é o seguinte, que o resultado do tratamento de varizes não é igual para todos os pacientes. Ponto. Não é igual, Rafael. Então quer dizer que o meu sonho de tratar as varizes e ter minhas pernas limpas pode não acontecer? Parcialmente isso. O que você precisa entender é o seguinte, que existe uma série de coisas que precisam ser analisadas, inclusive por você, nesse momento, enquanto está assistindo esse vídeo, para entender qual é o impacto do resultado nas varizes que você tem nas suas pernas hoje. A primeira coisa delas é o tempo. Ou seja, quando você resolve tratar suas varizes logo no início, ou seja, quando começam a aparecer aqueles microvasos, este resultado, na maioria das vezes, ele vai ser um resultado muito bom. Ou seja, a gente consegue, às vezes, até zerar aqueles vasos da sua perna. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso por desconhecimento, não fazem isso por não considerar o tratamento de varizes como uma prioridade de saúde e controle de autoestima, não agora, mas lá na frente. E o terceiro, não entende que o tratamento de varizes ele precisa ser precoce para que consiga ter um bom resultado. Rafael, então quer dizer que eu agora descobri que eu tenho 10 anos de varizes e eu não vou ter resultado do tratamento de varizes? Não. A gente pode ter um resultado bom, mas existem algumas coisas que precisam ser analisadas para conseguir compreender qual tipo de resultado a gente consegue te entregar. Rafael, então me conta aí que eu quero saber, que eu estou ansioso, já estou olhando para minhas pernas aqui, estou vendo varizes e eu quero saber se essas varizes realmente vão ter resultado ou não quando eu for aí no Instituto Varizes fazer tratamento com você. Então a primeira coisa que você precisa entender é qual o tipo de varizes que você tem na sua perna. Aí tem tipo de varizes? É claro que tem tipo de varizes. Então primeiro a gente vai conceituar aqui 3 comportamentos desses vasos doentes que são as varizes. Primeiro são os vasinhos, que são aqueles vasinhos bem fininhos ali que você tem na perna, que a gente chama de microvasos. Depois a gente tem as microvarizes, que são aquelas veias verdes que você tem na perna, que às vezes estão comunicando com os microvasos, e algumas vezes você não consegue olhar. Nesse momento você olha para sua perna e só vê vasinho. Mas quando você vem aqui, por exemplo, e a gente usa o GPS vascular, que é aquele aparelhozinho com a luz verde, você consegue identificar que na verdade aqueles vasinhos não estão surgindo à toa. Estão surgindo por conta daquelas microvarizes que a gente consegue ver apenas com o GPS vascular. Um outro ponto importante é saber se você tem varizes internas, porque na maioria das vezes as varizes internas estão alimentando as microvarizes e por consequência os microvasos. Então essa análise ela é muito importante porque ela vai ser um fator definidor inclusive do seu resultado. Então fazer essa análise de forma adequada e detalhada, utilizando as tecnologias que a gente tem hoje durante a consulta para conseguir ser mais assertivo na hora de montar um programa de tratamento para você, é um fator extremamente importante para o resultado do seu tratamento. Mas vamos lá que a gente está só no início. Avaliar também com o Doppler vascular se você tem veia safena doente. Porque a veia safena doente, ela vai impactar, inclusive, no resultado dessas veias superficiais. Porque se você tem uma veia safena doente e essa veia safena está alimentando a microvariz ou variz interna e está alimentando essa microvariz e o microvaso, se eu trato só isso e não trato a safena, vai voltar tudo novamente. E aí a gente entra em mais um conceito, né, que eu falei semana passada, que por que meus vasos voltaram tudo de novo? Na maior parte das vezes é porque o tratamento não foi feito da forma que era para ser feito, tratando o que precisava ser tratado. Não apenas o que eu estou vendo, mas o que precisa ser tratado. E é por isso que a gente precisa do GPS vascular, precisamos do Doppler vascular para fazer toda essa análise e assim conseguir ter um bom resultado e um resultado mais próximo daquilo que você sonha. Ponto. Rafael, me conta mais que eu estou ficando ansiosa. Segunda coisa importante, o tipo de microvaso que você tem. Mas nesse momento agora você vai arregalar os seus olhos para prestar atenção nisso, porque isso é muito importante no alinhamento do seu resultado. Existem 2 tipos de microvasos. O microvaso que ele é mais vermelho e o microvaso que é mais roxo. Rafael, o que é que tem a ver a cor do microvaso com o resultado do meu seu tratamento? Tudo a ver. Quanto mais vermelho é o microvaso, mais difícil é ter resultado no seu tratamento. Ou seja, chegar de um resultado às vezes que você sonha. Por quê? Porque o microvaso, ele é um vaso resistente, é um vaso difícil de tratar
e é um vaso que a gente precisa dedicar mais tempo ao seu tratamento. Então o paciente que tem aqueles vasinhos vermelhos na perna, ele precisa entender, primeiro, que o resultado dele não é igual ao do paciente que tem vaso roxo. Segundo, ele precisa entender que o tratamento dele é mais demorado do que o paciente que tem um vaso roxo. E segundo, ele tem que ter paciência. O paciente que tem vaso vermelho na perna, ele tem que ter paciência. Então, ou seja, não acha que seu tratamento vai ser um passe de mágica, você vai aplicar aqui hoje vai sumir tudo. Não vai. Então aqui eu já quero te mostrar isso. Se você está olhando para sua perna agora e está vendo um bocado de vasinho vermelho, entenda que o seu tratamento vai ser mais demorado, o investimento financeiro ele vai ser maior e você vai ter que ter mais paciência e compreender que infelizmente o seu vaso não consegue ter o mesmo resultado do que aquela paciente que tem os vasinhos roxinhos. Ponto. Rafael, então você está me tirando a minha esperança de tratar as varizes, a minha esperança de ter as minhas veias desaparecidas da minha perna? Parcialmente sim. Por quê? Porque o paciente que tem microvasos vermelhos, ele precisa entender que aquele resultado ele é mais difícil, a gente não consegue chegar às vezes de um resultado de 90%, 100% de desaparecimento daqueles vasos, e ele precisa entender que as manutenções, ou seja, as vezes que ele vai precisar voltar ao longo da vida dele para o médico cirurgião vascular, elas vão ser mais curtas. Onde é que você quer chegar com isso? Um paciente que tem microvasos roxos, normalmente o intervalo de manutenção dele é anual, ou seja, ele termina aquele ciclo de tratamento e uma vez por ano ele volta. O paciente que tem um comportamento de surgimento de vasos vermelhos, que são os microvasos vermelhos, ele tem que entender que o retorno dele para manutenção ele é mais curto. Tem paciente às vezes que precisa voltar com 6 meses, 8 meses. Ah, então quer dizer que o tratamento foi mal feito? Não. É porque os microvasos vermelhos eles são mais difíceis de tratar e eles voltam mais rápido. Então você precisa entender que esse tipo de vaso é um vaso de vidro. Doutor Rafael, se eu vou passar metade do vídeo só falando de microvaso vermelho, vou. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa muito importante que você que está me assistindo e que está se planejando, por exemplo, financeiramente para vir até Feira de Santana fazer um tratamento comigo, você precisa entender que esse tipo de vaso seu, ele exige mais tempo de tratamento, mais conversa comigo durante a consulta para a gente deixar isso muito bem alinhado. Para que você, no final, não fique frustrado achando que a sua amiga que fez um tratamento e tinha um comportamento de vaso e cor de vaso diferente do seu, ela teve um resultado melhor do que o seu. Porque, infelizmente, a sua genética não te favoreceu na hora de formar esses vasos. Então, isso é importante e é isso que é muito, muito, muito importante. E você deve ter muita atenção nessa parte desse vídeo, principalmente, que a cor do seu vaso, ele determina, inclusive, o resultado do seu tratamento. Então, esse é um ponto número 2. E eu dediquei muito tempo a isso, porque às vezes eu pego pacientes aqui no consultório, que na hora da consulta eu vou explicando isso, ele fica meio frustrado. Mas ele tem que entender que não é por limitação da tecnologia, porque hoje a gente tem tecnologia para tudo. Porém, ele tem um tipo de vaso que é mais difícil de tratar. E, infelizmente, ele vai ter que aceitar isso e conviver com isso. Terceiro ponto importante. Você precisa entender que, quando você opta em fazer um tratamento, principalmente aqueles pacientes que já têm ali 20, 30 anos de varizes, infelizmente, aquelas varizes antigas, elas começam a causar lesões na pele. E é por isso que hoje, na consulta que a gente faz aqui, que é o atendimento 4.0, o quarto pilar do atendimento é a avaliação dermatológica. A gente usa um aparelho, que é o dermatoscópio, que a gente consegue identificar se aquelas varizes estão causando já micromanchas daquele paciente. E a gente gosta, e eu faço questão de mostrar isso durante a consulta, para que ele consiga entender o impacto que aquelas microvarizes estão causando na pele dele, que ele ainda não está vendo. E isso vai impactar, inclusive, durante a jornada do seu tratamento. Esse paciente ele tem uma chance de manchar mais durante o tratamento. Existem algumas varizes e microvarizes que elas estão tão envelhecidas que elas superficializam e colam na pele. É como se a parede da pele fosse a mesma parede do vaso. Então, quando a gente vai tratar aquela varize, inevitavelmente, aquela parede, ou seja, aquela pele vai manchar. E, infelizmente, não é, às vezes, por conta do médico que está tratando, mas é porque a sua pele já está sofrendo por conta de tanto tempo com aquelas varizes. Mas aí vem o grande ponto importante, é que quando você trata com um profissional habilitado, que é o cirurgião vascular especializado no tratamento de varizes, a gente já prevê isso e a gente sabe como intervir nisso. E aí esses pacientes eu sempre oriento, né, que infelizmente vai manchar durante o tratamento, porém existem estratégias hoje, como o laser key switch, por exemplo, que é um laser específico para mancha, ou algumas formulações que a gente usa durante a jornada de tratamento que a gente vai conseguir clarear. Ah, doutor Rafael, então tá resolvido. E aí vem mais uma interrogação e uma exclamação junta. Você está preparada para entender que o seu tratamento vai ser mais demorado? Por quê? Porque eu vou ter que ter duas etapas de tratamento. A etapa número 1, que é tratar aquelas varizes,
E a etapa número 2 é resolver o problema da mancha que, infelizmente, o tempo da sua varize proporcionou durante o seu tratamento. Então, o paciente ele tem que ter um controle emocional nisso, porque ele precisa entender que o tratamento dele vai ser mais demorado. E existem situações que o paciente precisa ficar aqui um ano e meio comigo. Por quê? Porque, infelizmente, a doença dele é complexa, o tempo de doença dele é muito longo e ele tem um comportamento de varizes que, infelizmente, durante o tratamento elas vão manchar. Então, esse alinhamento de expectativa de tempo de tratamento, ele é um ponto importante também que você, que está desejando tratar suas varizes, precisa entender. Doutor Rafael, eu estou triste. O senhor só falou coisa aqui que me desmotivou agora. Pois é. Então, você precisa entender que o seu tratamento de varizes ele leva tempo, ele precisa de paciência sua e do médico. E o mais importante, o médico tem que ter habilidade para isso, tem que ter as tecnologias para isso, ele tem que estar capacitado e habilitado para resolver esses inconvenientes, principalmente que é a mancha. Então entenda isso, eu estou falando isso por quê? Porque existem situações às vezes, que eu passo no consultório e eu vejo que é importante você que tem suas varizes entender isso. Porque na consulta a gente fala muito disso. Mas talvez você ainda não veio até aqui o Instituto Variz ou o seu cirurgião vascular e você ainda não sabe este lado, né? Essas dificuldades que são encontradas durante o tratamento de varizes, principalmente para alguns pacientes. Como por exemplo, como eu falei muito aqui hoje, aquele paciente que tem os vasinhos vermelhos. Então, hoje, a gente fecha esse ciclo desse assunto. Eu acho que esse assunto é muito importante. Se você tem uma amiga que tem varizes, esse vídeo tem que ser enviado para ela, porque ela precisa entender isso, para que quando ela venha para o cirurgião vascular dela, que seja eu ou outro cirurgião vascular, ela já venha com senso crítico e compreendendo o que espera ela pela frente. Mas o mais importante é que quando você tem um profissional que ele está ali dedicado a te ajudar, ele está capacitado e habilitado para te ajudar, o resultado, a gente consegue chegar no melhor resultado possível para o seu caso. Existem resultados que ficam espetaculares e resultados que ficam bons. Mas você precisa entender que esse bom é o espetacular para a sua condição de vaso. E você precisa entender muito bem isso. E é por isso que hoje não dá para você começar um tratamento de varizes sem passar por uma avaliação adequada e detalhada para que a gente consiga te explicar em detalhes tudo o que vai acontecer, como vai acontecer e quanto tempo isso vai começar a acontecer. Tá bom? E, para concluir, lembre-se que quanto mais tempo você demora de tratar suas varizes, mais difícil é te entregar o resultado que você espera e mais difícil é chegar naquele resultado rápido como às vezes você espera. Então, controle de expectativa, de ansiedade, eles são pontos importantes que a gente trabalha durante a nossa consulta. Então, um grande abraço. Mais uma vez, se não se inscreveu no canal, ainda dá tempo, se inscreve, ativa o sininho que toda semana a gente tem vídeo exclusivo. Segundo ponto, se gostou do vídeo, deixe sua curtida. E terceiro, deixa seu comentário se gostou, se quer ouvir mais alguma coisa que ficou faltando desse vídeo, que a gente vai fazer um vídeo exclusivo para você, que é o nosso seguidor aqui do canal do YouTube. Então, a gente se vê na próxima semana.